Extra, extra, não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso Pra me ver fazendo merda. Extra, extra, não fique. O show começa. Melhor do que a subida é mesmo assistir a queda. Fala, meus amores! Hoje eu estou gótica, trevosa, porque hoje é o nosso especial de Halloween! E hoje eu trouxe uma trevosa, uma bruxinha, um unicórnio, o que vocês quiserem. Trevoso, tá? Não é unicórnio que vocês estão pensando aí, não. Com vocês, Reni! Olá! Ai, que linda! Seja muito bem-vindo ao Obrigado. meu podcast, ao nosso, feito por nós para nós. Para nós. Ou seja, você que está ouvindo, você é um de nós. Que está ouvindo aí no Spotify, @TB Podcasters, ou no YouTube, TB Podcasters, ou o nosso Instagram, que sempre tem todas as novidades, todas as segundas. Estamos uma semana do Halloween, então a gente fez esse especial pra vocês, pra preparar e a gente conversar um pouquinho e conhecer uma trevosa. Porque no Halloween a gente conhece o quê? Bichas trevosas. Pra que a gente possa conhecer um pouquinho da sua história. Reni, bem-vindo. Então, conta pra gente da onde você vem. Por que você é essa treva hoje em dia? O que passou? Por quais florestas passastes? Nossa, tô sentindo uma energia baixando um pouquinho. Assim. Não baixe, levante. Não a minha, a energia. A só energia mesmo. do ambiente é a intenção. São as trevas. Não, mas eu não Apague a luz, direção. Fala. Então, eu na verdade eu não sou tão trevoso assim quanto eu aparento. Eu acho Aham. que... Não sei como explicar, mas... Ai, senti. Vamos fazer assim hoje? Vamos, apaga a outra. Vamos ver se a gente fica. Apaga a outra. Vamos sentir. A gente tá apagando pra quem tá ouvindo. Olha, muita treva. Muita treva. Acende, vai. Fala dessa história, Reni. Conta pra gente, vai. Da onde você vem? Me conta um pouquinho. Então, eu nasci no Maranhão, mas eu, na verdade, cresci em Roraima, no Ok. extremo norte do Brasil. Ok. Onde, normalmente, as pessoas acabam não vindo para aqui, aparentemente, até... Eu descobri que, na verdade, tem uma pessoa que talvez Aham. tenha passado por lá. As pessoas não vêm pra Atlanta, na Georgia. Geralmente elas vão... Será que elas não vêm pros Estados Unidos ou elas não vêm pra esse estado? Eu acho que as pessoas não vêm para os Estados Unidos mesmo. Certo. Por quê? Roraima, me conta. É gostoso morar lá? Olha, de onde você é do Eu Brasil? sou de São Paulo. Você é da de São capital. Paulo, no Aham. Brasil. O que você conhece do norte do país? Belém do Pará. Você já foi no Belém Já. do Pará? Só Belém. Você conhece o Belém do Pará. Então, Roraima é um pouquinho mais parecido com Manaus. É um pouquinho mais selva, digamos Ok. assim. Tem muito lavrado também. Uhum. É. E você saiu dessa selva. Eu saí da selva, um jungle boy, um little jungle boy. E aí você falou o quê? Eu vou pros Estados Unidos. Por que você decidiu vir pra cá? Na verdade, não planejava vir pra cá. Na verdade, nunca nem foi um sonho vir conhecer esse país. Uhum. E a gente sempre paga pela língua, né? Uhum. Quando a gente não quer, acontece. Quando a gente não quer, acontece. E aí, acabei vindo para aqui por uma proposta, meio que contra a proposta dos meus pais de vir com meu irmão. Ok. Seu irmão tá aqui? Meu irmão mora na Pensilvânia. Ok. Eu morava na Pensilvânia antes de vir pra Geórgia, na verdade. Ok. Eu só moro na Geórgia tem só um ano. Ok. Não é muito tempo. Não, e quanto tempo você tá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos já fez 4 anos, agora em setembro. Ok, e você não voltou mais pro Brasil? Não voltei mais pro Brasil. E falando desta vida gaysiana sua, você sempre eu quero comentar como que você se descobriu, se teve algum momento que você de fato se sentiu, ou você sempre se sentiu, que a gente chama aqui, eu não gosto muito, mas a gente chama de se sentiu diferente dos outros meninos. Como que foi a sua vida gaysiana? Eu acho que a gente sempre se sente diferente, né? Mas eu não acho que a gente se sente diferente porque a gente é gay. Porque eu acho que todo mundo se sente diferente de alguma forma. Todo mundo é diferente em alguma coisa. Uhum. Mas é só o fato de ser um tabu tão grande ser gay no Brasil e com uma quantidade de preconceito que vem do passado, sabe? Historicamente, tem um passado bem violento Sim. que continua se perpetuando assim até os dias de hoje. Então eu acho que por conta disso, a gente sempre vem, sabe, desde pequenininho retraído. Sim. Alguns são um pouquinho mais fortes, digamos assim, para se libertar, aspas, Sim. muito antes de outros, mas
E você foi forte? Quando que foi sua libertação? Assim, que você, de fato, se assumiu talvez primeiro pra você ou foi junto pra sua família? Como que foi esse processo? Então, como eu tenho uma família religiosa, como Uhum. aparentemente todos os gays que já apareceram por Aham. aqui, é uma família Aham. religiosa, não é uma surpresa, né? Sim, Acho que de alguma forma a gente se sente um pouquinho seguro lá dentro, porque Sim. eles são obrigados a não serem violentos. sim. Então, eu acho que desde pequeno eu sempre soube que eu era diferente, muitas aspas, mas eu negava isso por conta de uma família Da conservadora. igreja. Uhum. Da Não, família. na verdade, nem por conta da igreja, Sim. porque vou chegar lá, mas a igreja, na verdade, me deu muito suporte quando eu cheguei a me assumir em casa. Olha que legal. Que E legal, diferente e aqui, é uma né? coisa que Porque eu não geralmente esperava. as gays, elas saem da igreja e nunca mais voltam. Exato. Quando se assumem pra família, né? Eu saí e nunca mais voltei, mas por outros motivos mais relacionados à religião do que relacionados às relações que as pessoas Não se criam identificava dentro. mais com aquele Deus que eles falavam ali, né? Eu não me identificava com a religião, num geral. Sim. E me conta, como que foi então? Tinha quantos anos? Você lembra quando você se assumiu pros seus pais? Então, quando eu me assumi para os meus pais, eu já tinha 18, né? Ok, mas quando você Então, se descobriu pra você... Quando eu me descobri, eu acho que eu já era muito novo. Sim. A gente sente aquele olhazinho que a gente tem diferente para os outros menininhos. A gente tem aquela pessoa próxima da família que a gente admira um pouquinho a mais, sem Aham. saber Ai, o que está sempre acontecendo. tem um primo, né? Um Às primo vezes- gostoso que a gente fala, ai, primo, eu vou te comer inteirinho. Eu Sempre tive tem. vários meus primos, todos meus primos, viu? Ai, gente, eu tô vendo uma luz no fim do... Um facho de luz aqui, que estranho. Que vibe, será que é meu olhar ou é um chifre? Falei que as energias iam baixar. É, as energias estão baixas. Você tá sentindo, Trevoso, da onde você está? Ouvindo a gente? Gostoso. Tá, então você tinha esse olhar diferente. E quando que foi a sua primeira experiência? Você teve experiências com mulheres? Tive experiências com mulheres, mas é que nem eu disse, a princípio eu sentia essas coisas como uma boa criança, viada, Se mas... descobrindo também Exato, sexualmente, não só exato. viada. Mas esse é um ponto, porque eu não era num sentido tão sexual. Era mais um sentido afetivo mesmo, entende? Sabe quando você Uau. realmente sente... Que geralmente é o que as pessoas chamam de contrário. crush, né? Aham, que geralmente é o contrário, né? Tipo, o homem, ele é muito sexual. Sim. E o meu sempre foi sexual. Pra você ter noção, eu falava assim, a gente pode brincar, a gente pode fazer o que for, mas beijar nunca. Porque a gente acha que o beijo é o momento da afetividade. É Exato. tipo, eu vou me conectar igual eu me conectava com mulher. E então só vamos fazer sexo que a gente continua os dois héteros. Mas isso a partir de quando? Desde o começo da tua viadice sim. ou até sempre? Porque, tipo... Não, até sempre não, Pois é. passou. Não, de forma alguma eu vou, sabe assim, hoje eu beijo até o dedo do pé, se deixar. Porque no Brasil era muito diferente. Porque, como eu disse, a princípio o que eu sentia era um afetivo que eu não entendia, mas eu reprimia. E conforme eu fui crescendo, eu fui reprimindo mais violentamente. Uau. Então, se você reprime mais violentamente, você se força a ser o que você não é, né? Sim. Então, assim, desde pequeno eu lembro de algumas violências... Assim, a gente sabe que a gente é viado desde pequeno. Sim. E as pessoas ao nosso redor Também sabem que a gente é sabe. viado Sentem, desde pequeno. sabe. Aham. Então, assim, a gente vai sofrendo desde sempre várias pequenas violências e dependendo de quem você é ou do lugar de onde você veio, você consegue superar isso. Superar talvez não seja a palavra, porque superar dá um tom Cuidar. Eu acho que é cuidar da ferida, mas a ferida Isso, tá exatamente, lá. Vai ficar exatamente, cicatriz, blá, blá, blá. exatamente. E aí, como que me conta? Como que foi? Como que você se forçava a ser que você não era? O que que você se machucou sendo que você não era? O que que você fazia? Desde se vestir, como que era? Então, né? Eu sempre me vesti muito normativamente, né? Sempre me vesti muito menininho e tudo mais. Uhum. E por muito tempo eu achei que eu só gostava de me vestir assim e que tava tudo bem e que eu gostava de meninas também e que eu só era um pouquinho delicado, um menino hétero delicado. Uhum. É o que a gente se fala na É, adolescência, fala hoje, quando a é gente mesmo? não se entende e se reprime, né? A gente só Conviveu acha... muito com mulheres, mas ele Convive- gosta de... E outra coisa engraçada é que a gente, como criança viada, a gente sempre se aproxima muito das mulheres. Muito. E a gente sabe que a gente se aproxima das mulheres porque a gente se sente um pouquinho acolhido. Eu lembro até hoje de um caso que aconteceu numa escola, onde eu acho que estava fazendo alguma apresentação de alguma coisa e algum menino gritou de longe, tipo, ai, engrossa essa voz e fala que nem homem. Uhum. E, tipo, depois disso, eu nunca mais consegui olhar pra minha voz do mesmo jeito que eu olhava antes. Mas eu lembro que veio uma menina e falou, nossa, que cara
Trouxa. babaca. A Nem menina liga pra sempre ele. ela colhe, né? Ela colhe mais. Ela colhe mais e melhor. Então, mas a gente já falou muito aqui, a gente já teve vários podcasts que muita gente se assume aqui e a mãe é a que menos aceita e mais reprime quando sabe. Como que foi na sua casa? Você chegou a falar pra eles? Teve um momento de falar pra eles? Na minha casa foi bem complicado, porque, na verdade, o meu apoio maior veio pela minha mãe, apesar da minha mãe até hoje ainda ter problemas com a minha sexualidade. Eu acho que hoje um pouquinho menos do que antes. Do que quando eu morava perto, do que quando eu morava com É eles. porque ela tava mais segura, ela achava que controlava, né? No sentido... Não, pior que não. Tipo, ela nunca foi essa personalidade opressora que, na verdade, vem do meu pai. Uhum. Os meus problemas em casa sempre foram com relação ao meu pai. A nossa relação como pai e filho nunca foi muito bem estruturada, a nossa E aí relação teve como esse- amigos nunca foi bem estruturada. Então a gente tinha muito conflito de personalidades mesmo. Quando a gente é adolescente, a gente não entende isso, a gente culpa e joga praga pro mundo inteiro de que, né, eu queria ter nascido em outra família. Sim. Mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente percebe que, na verdade, não é tão o preto no branco, né? A gente Sim. percebe que a gente tem várias camadas que nem uma cebola. Sim, total. E E aí com ele sempre foi uma relação mais difícil. Sempre foi uma e aí, relação muito mas você difícil. chegou a falar pra eles ou simplesmente aconteceu? a primeira vez que eu falei em voz alta que eu era gay foi numa discussão com meu pai, onde a gente estava saindo no tapa. Uau. Logo em seguida, ele me expulsou de casa, porque, né? Você falou que você era gay. Não só isso, né? Além por- disso, a gente fora ainda estava tudo. no tapa. Aham. E foi bem difícil, na verdade, porque foi uma grande revelação. E dessa revelação, mesmo que no momento eu esperasse que eu fosse ser acolhido, hoje em dia eu percebo que não teria como eu ser acolhido. Eu não poderia me ajudar naquela situação, onde talvez eu tenha causado de certa forma. Que a gente sabe quando a gente. Hoje em dia a gente sabe quando a gente tem o limite e quando é a nossa hora de parar, né? Mas Sim, às vezes a sim. gente quer puxar um pouquinho mais porque a gente sabe que vai machucar o outro lado também. Sim. E aí eu fui expulso de casa, passei um tempo fora de casa, e nesse tempo fora de casa foi exatamente a época que o pessoal da igreja me acolheu. Ai, que legal. Eu era muito de dentro da igreja mesmo. Desde participar, não sou cantora, tá? Mas Do sempre coral. participarei de coral, Ah lá. sempre participei de coral a minha vida inteira, porque, né, A gay criança vai- a viada. gay vai ser a Beyoncé gay vai da- onde da ela pode ser igreja. artista, né? Aham. E dentro da igreja eu era muito envolvido em grupo de jovens e tudo mais. E realmente era uma galera que eu acho que como é a mesma faixa etária de idade, a gente se identifica e a gente se conecta, mesmo que a gente seja muito diferente. Sim. E lá dentro você acaba vendo várias pessoas que são que nem você, algumas que ainda estão se descobrindo, algumas que vão se descobrir. E o que é muito engraçado é que hoje em dia eu vejo muitas dessas pessoas e várias delas se assumiram. Uhum. E, tipo, quanto disso faz. Tipo, quanto disso é um padrão, sabe? Sim, sim, muita gente da igreja, né, se assume. A gente já teve vários aqui, mas é comum porque, primeiro, toda gay procura se conectar consigo e procura uma religião pra poder. Exatamente. Muitos vêm da família, mas a gente ama, porque tem arte ali dentro, tem dança, e a gente tá louvando pra algo pra melhorar, então a gente sempre tá num sofrimento, numa opressão. Eu sempre falo que é difícil alguém ir pra igreja pelo amor. Geralmente a galera vai pela igreja pela dor. Sim. Porque perdeu alguém, porque tá doente, porque. Né? Exceto as crianças viadas. Exceto as crianças viadas. Porque é as verdade. crianças viadas, São elas se sentem levadas. acolhidas. Exato. Elas sentem que elas podem ser elas mesmas lá dentro. Mesmo que tenha todo o disfarce, porque a gente sabe que aqui nesse país talvez seja um pouquinho diferente hoje em dia, que a gente vê que tem várias igrejas com Com a bandeira. pastores LGBT, que o a mais. Então, assim, no Brasil é um pouquinho diferente. Ainda Sim. é muito mais conservador, ainda é muito mais preconceituoso, mas, de certa forma, a gente consegue se sentir um pouquinho mais acolhido. Sim, com Tal- certeza. talvez seja Essa exatamente por esse caso de que, se você está dentro da igreja, em teoria, você deveria amar o próximo, independente de qualquer coisa. Com certeza. E você me disse que você foi acolhido pela igreja. Como que foi? Você saiu e você foi ficar num orfanato de lá? Ou você foi pra casa de Não, alguém? eu já tinha 18 anos. Ah, tá. Eu já tinha 18 Você foi anos pra quando isso casa de aconteceu. alguém que- Eu fui pra casa de um amigo que me acolheu. Eu fiquei, acho que uns 2 ou 3 meses fora de casa. E como você voltou? Conversou com seus E- pais? Minha mãe conversou com meu pai, conseguiu acalmar os ânimos da situação. E aí, quando eu voltei pra casa, todos nos reunimos na sala, como uma família tradicional brasileira, e tivemos uma reunião, onde ficou acertado, basicamente, de que eu poderia ser gay
mas em segredo. Porque, né? Em segredo pra quem? Pra todo mundo, que não for... todo mundo que Do fosse nosso amigo. convívio, né? Exatamente, porque a gente sabe que A preocupação é mais externa. tem uma linha muito tênue entre os pais quererem proteger você do mundo e eles quererem proteger a imagem deles pro mundo. Exatamente. A gente sabe que essa linha é realmente bem tênue. Sim. Então, assim, pode ser até que seja um pouquinho Sim, dos dois. Sim, eu também acho. Mas sempre o que mas quando essa aflora proibição mais- vem mais forte, é exatamente por conta Da da visão. imagem que as outras pessoas vão ter da família. Primeira entendeu? coisa que minha mãe falou, como que os outros vão me olhar? Quando eu contei pra ela, eu falei assim, vão te olhar normal? Não vão te olhar e vão falar, o Fábio, ele é gay, né? Elas vão me olhar do jeito que elas já me olhariam se eu não fosse eu mesmo. Uhum. Porque é isso, a opinião dos outros é dos outros. Não é sua. A gente não tá aqui pra suprir a projeção de ninguém do que a gente vai ser, né? Exatamente. Apesar de a gente estar sempre preso nisso. E como que foi pra você? Eu vejo você muito empoderado, né? Eu já trouxe vários tipos de gays aqui e você é uma gay muito empoderada, assim, até na forma de você se vestir, na forma, né, do seu cabelo. A gente vai falar um pouquinho, que eu quero falar de você ser uma gay preta, né, de ser uma gay negra, que isso pega também, é outro fardo que a sociedade te impõe e te tem preconceito contra. Mas como que começou esse empoderamento seu? Foi depois de toda essa luta de aceitação, e aí você falou assim, sabe, preciso ser eu. Como que foi que você começou a, de fato, falar, eu vou vestir o que eu quero, eu vou pôr o cabelo que eu quero, começar a maquiar, por exemplo? Como que foi? Então, é muito engraçado, né? Que a gente nunca realmente tem um ponto de start. A gente só vai começando as coisas devagarinho e devagarinho e devagarinho. É uma corzinha aqui, É uma corzinha aqui. É um cortezinho de cabelo diferente. Aí eu vou deixar o meu cabelo crescer só por mais 3 meses, mãe. Aham. Só mais 3 meses, mãe. Aham. Depois dos 3 meses, mais 3, tá bom? Aham. E aí é isso, entendeu? A gente vai mudando de pouquinho. E eu acho Foi que não é depois nem... dos 18 anos. Não, isso aconteceu antes. Só que é o que eu digo. Tipo, eu me assumi pros meus pais quando eu tinha 18 anos. Eu fui me entender como uma pessoa gay com 18 anos. Antes disso, eu ainda achava que eu era bissexual. Aham. Porque parecia um pouquinho mais fácil eu explicar pros meus amigos que eu gostava de meninos quando eu tava louco, muitas aspas. É verdade, tem E essa poder ficar fase. com meninas, tipo, não, eu fico com meninos quando eu tô muito louco, aspas. E, sei lá, eu vou me casar com uma menina, a gente vai ter uma família e tal. Ai, que chato. E aí é isso, né? Só que é o que eu disse, eu sempre me reprimi muito a ponto de eu acreditar em certo momento que eu era hétero. E aí depois eu achei que eu era bissexual mesmo, e hoje em dia eu entendo que eu sou um homem gay, porque eu me atraio Mas só basicamente por por homens, Uhum. afetivamente por homens. Sim. E é isso. Legal, legal. E a questão de ser um gay preto no Brasil, assim, você acha que isso... você se primeiro, né, a gente tá numa cidade, Atlanta, que é uma cidade considerada preta, né, aqui. Você sente... como que você sentia isso no Brasil? Como que você sente isso aqui? Ou você no Brasil não se considerava? Como que é a sua questão com a sua identidade Então, racial? a minha questão como identidade racial era relativamente complicada no Brasil e é relativamente complicada aqui também. Porque no Brasil as pessoas só me viam como uma pessoa negra quando elas queriam me ofender. E quando eu tentava rebater sobre isso, elas diziam, ah, mas você nem é tão negro assim, a tua pele é clara. Ai, ok, Que é o clássico, moreninho, né? As violências que a gente vai vendo desde criancinha, onde compara a gente com a Vera Verão, porque a nossa voz é um pouquinho diferente. E aí depois as pessoas querem dizer que não, que você nem é tão negro assim. Sim. Tipo, e aí? E aí? Outra E linha tênue. Exato. E aqui no país é um pouquinho diferente porque a gente também é visto como imigrante, né? A gente é visto Sim. como o forasteiro. Então aqui, algumas pessoas... Hoje em dia as pessoas já veem um pouquinho mais e aceitam um pouquinho mais dependendo de onde elas vêm. Mas aqui, pelo menos eu, seria classificado como uma pessoa latina, afro-latina. Uhum. Que são as pessoas negras Que com vem da descendência América latina, que Latina. vem da América Latina, exatamente. E você sofreu alguma coisa no Brasil com essa questão racial ou com a questão do gay mesmo, ou dos dois? Então, como eu sempre passei muito tempo em negação sobre a minha sexualidade, a minha identidade racial veio muito mais calmamente, porque eu conseguia levar minha identidade racial como uma piada, como é o que a gente faz no Brasil, né? Muita- Porque a minha questão... Só brincadeira, Porque a minha negão. sexualidade era um pouquinho mais sensível pra mim, me doía um pouquinho mais. Porque a minha sexualidade eu poderia mudar.
Mas a minha cor De não, né? pele, não. Então, assim, eu tentava Interessante. focar toda a minha energia em tentar não parecer afeminado demais, ou falar com um trejeito que fosse parecer que eu, sabe, gostasse de uma coisa que eu não deveria, em teoria. Sim. Mas a gente vê, sabe? A gente vê porque a gente tá na pele, a gente vê essas coisinhas acontecendo no dia a dia, quando você entra no É que supermercado e alguém te persegue, Achando que você vai roubar. sabe? Achando que você não tá percebendo que aquela pessoa tá indo atrás de você. Sim. E é isso, mas a minha questão, a minha sexualidade realmente sempre foi... Aflorava mais e aí fazia a aflorava tua atenção mais. maior pra isso Isso. do que pra questão racial. Exato. Que interessante, você Porque, é muito porque interessante. querendo ou não, uma coisa encobria a outra, né? Sim. Porque como eu As já, duas batem como eu na já não, mesma. como eu já não era negro o suficiente, pelo menos eu não era gay demais também, né? Então Uau. assim, eu ficava sempre, Você tava numa eu corda tava sempre no bamba. medíocre, Aham, sempre medíocre. no mediano, bem Sim. medíocre, sempre foi isso. Tava em cima do muro total, assim. Exatamente. Muito legal. E você teve essa coisa de se assumir e tal. E quando começaram os namoros, assim? Como que foi essa questão? Você namorou? Você não namorou? Como que foi, assim? Teve apresentação pra família? Não teve? Como que foi isso? Não, apresentação pra família, né? Como a gente acabou de conversar, não rolou porque por Eles vários não motivos Aham, de falta de aham. aceitação. E outra coisa que engraçada que aconteceu na minha vida é que eu nunca namorei no Brasil. Uau! Eu me relacionava com as pessoas no Brasil, mas eu não me Não envolvi, engatava não um- engatava. Por que você acha? Então, por causa de tudo? hoje em dia eu entendo que é porque eu não me sentia seguro em casa, porque eu não sentia Como ia que... fluir isso, né? É, porque eu morava... Roraima é uma cidade... É um estado pequeno, Boa Vista, que é a capital de Roraima, é uma cidade pequena também. Tem só... Se eu não me engano, no estado inteiro tem 340 mil Uau, que habitantes pequeno. no estado. Aham. Na capital tem mais ou menos metade disso. Aqueles 300 mil tem ali no bairro, né, de São Paulo. Que loucura! Exatamente. Então é uma cidade pequena. Então, querendo ou Todo não, mu- essa coisa de... Interior, se eu, todo se, eu, mundo- se eu sair assim... Sei lá, vou sair com um vestidinho, né? Alguém vai me ver e vai contar pro meu pai. Meu pai era taxista, então ele acabava conhecendo todo muitas mundo conhecia. pessoas. Aham. Então, isso também dificultava um pouquinho a minha vida viada. Uau. Mas aí a gente vai ficando adolescente, aí a gente vai se rebelando, e aí a nossa sexualidade se funde um pouquinho com a rebeldia adolescente, onde a gente sente que a gente pode ser um pouquinho mais livre, porque nada vai impedir a gente de ser quem a gente é. Exatamente. Só que isso soa um pouquinho agressivo quando a gente é Total adolescente. agressivo né? pra gente receber isso. Você me disse que você veio pros Estados Unidos por pressão de você vir acompanhar seu irmão. Você acha que foi uma forma deles falarem assim, vai, viado, vai pra longe, pra que a gente não sofra nada sabe, de difamação aqui na cidade? Não, Ou foi por não chegou a experiência ser por mesmo? isso. Eu tive uma discussão bem feia com meu pai antes de decidir que eu ia sair de casa. Uhum. E na época eu cursava odontologia. E aí, como é um curso bem caro, né? Na minha cidade não tinha universidade pública de odontologia, então eu fiz o FIES, Uhum. O programa, né? o programa maravilhoso. Sim, que foi. Saudades PT, desculpa. Que foi tirado, né? Isso. Aham. E aí eu tava fazendo a faculdade e nessa época eu tava mais ou menos na metade da faculdade, eu tive uma briga bem séria com meu pai em casa, onde eu perguntei, e aí, então, a gente vai ficar nessa, até quando? a gente vai ficar nessa de que você finge que eu não sou, eu Ai, que continuo, chato porque isso, né? porque nesse ponto eu já não tava mais nem fingindo que eu não era, porque eu fingia que eu não era quando eu tinha 18 anos. Dos 18 para os 25, que foi quando eu vim embora, é um tempo, né? Sim. Assim, sou péssimo de matemática, mas 4 assim, anos. vários anos, né? Uhum. Então, Ai, nesses... mais. 5, 6, né? Eu também sou Isso. péssimo. Ok. Ups. Então, assim, nesse tempo, o meu cabelo começou a crescer, eu comecei a mudar a cor do cabelo, eu comecei a me vestir diferente, eu comecei a mudar, a me conhecer, a tentar me reconhecer, entendeu? Uhum. Porque é isso que eu tô dizendo, a gente às vezes não se reconhece quando a gente é criança, mas quando a gente vai crescendo, a gente vai tentando coisas Testando. até a gente se encontrar, achar. e eu acho que isso acontece até o final da nossa vida, né? A Sim. gente nunca para de aprender ou de experimentar as coisas. Exatamente. E aí aí tá. vocês brigaram. E aí eu fui mudando. Nesse momento eu já nem fingia mais que eu não era. E aí eu conversei. E aí, e se algum dia eu quiser me casar, construir uma família, como é que vai ser? Vai ser tipo, Não mostre, estou aqui é. e aí vocês estão É o fora da amigo. minha vida. Porque se vocês não querem estar incluídas com, sei lá, um possível parceiro que eu possa vir a ter na minha vida, vocês vão estar de fora da minha vida, né? Vocês querem isso pra vida de vocês? Porque até onde eu entendo,
por onde vocês me falam, vocês me amam demais e não querem que eu me afaste. Isso faz parte e da minha tudo mais, felicidade. né? E aí? Não, isso não é nem parte da, não é nem Não, questão de de você querer ter felicidade. alguém Isso faz parte da de sua quem eu sou. Eu já tô negando quem eu sou por muito tempo por causa de vocês, e vocês ainda querem continuar segurando isso de mim, mesmo quando eu sair daqui. Então, né? Me conta. E aí? E aí ele ficou meio revoltado, transtornado e acabou me ameaçando de morte. Na época foi muito pesado, hoje em dia eu já racionalizei tudo o suficiente para entender que não foi a intenção das palavras, mas num país onde morrem tantos LGBTs por dia pelas mãos dos próprios pais, a gente não pode pegar o risco, né? A gente não pode falar, então, eu vou ficar aqui sentado Eu não esperando a minha família me matar. Sim, sim. E aí eu decidi que eu ia embora. Eu decidi que eu não ia mais ficar lá porque eu não me sentia mais seguro. Sim. Eu não me sentia seguro estando na rua Nem dentro de casa. Muitos gays vêm e falam isso, né? Que difícil que é pra nossa comunidade, tipo, não ter o apoio dentro de casa Não ter o apoio e não dentro ter o de apoio casa. fora de casa. Pra onde eu vou? Mas olha o ponto engraçado. Eu não me sentia seguro fora de casa, não porque eu não tinha apoio, porque nesse momento eu já tinha me empoderado o suficiente para não ligar pro lado de fora. Mas realmente sempre me machucou muito dentro de casa não ter o te apoio. aceitar. A gente quer ser acolhido dentro de casa, né? A gente Sim. quer ser acolhido por quem criou a gente, por quem, em teoria, deveria amar a gente incondicionalmente. E esse é um detalhe tão besta. É um detalhe tão insignificante. Não interfere, né? É só, tipo, o meu cabelo é moreno e eu sou gay. Uhum. E é E isso. é isso. Não é para se fazer um grande caso sobre isso. Não. Mas acaba virando, porque a gente é tão violentado desde sempre que não tem como a gente não lutar contra isso e levantar bandeiras. Sim. As pessoas às vezes falam, eu me podei o suficiente para conseguir passar por um homenzinho na rua, de boas. Hoje em dia talvez não tanto, porque eu mudo muito de cabelo, mas com o meu cabelo curtinho, padrãozinho e tudo mais, as pessoas até hoje, às vezes mesmo com o meu cabelo diferentão, as pessoas ainda falam, nossa, eu nem percebi que você era gay, sabe? Sim, ele é mó estiloso. E tipo, só nossa, isso. para de me chamar de hétero, eu tô me Sim. sentindo ofendido aqui. Exatamente. E a gente tem que mostrar que a gente tá orgulhoso de quem que a gente é, porque se a gente não mostrar que a gente tá orgulhoso, as pessoas que estão vindo por aí, as gerações mais novas, não vão ter ninguém para olhar para trás assim e falar, então, olha, aquela pessoa tava lá. Sim. Se aquela pessoa tivesse lá desde sempre, eu não teria sofrido nenhuma violência que eu sofri quando eu estava crescendo, entendeu? Inclusive, é muito engraçado ver hoje em dia vários atores da Globo se assumindo gays com as suas famílias. Gente, eu tinha crush em tantos atores da Globo e a minha vida teria sido tão mais fácil se todo mundo tivesse Se fora do assumido armário. antes. E eu nem culpo eles por isso, porque a gente sabe como é que funcionava, como é que funciona ainda até hoje a indústria. A TV né? e tudo mais. Eu acho muito interessante. Quando eu queria saber essa questão, assim, de você começar a deixar cabelo comprido, maquiagem, essas coisas que a gente comentou antes, quando isso começou a virar, tipo, rotina pra você? Tipo, você começou... E é muito engraçado, porque não é uma rotina pra Não mim. é? Inclusive, eu sempre falo pro Júnior, o nosso amigo que também participou daqui, que eu não tenho paciência, porque apesar de eu mudar muito de cabelo, eu não sou uma pessoa vaidosa. As pessoas me acham Sério? estiloso, mas, gente, eu pego qualquer coisa que eu vejo na minha frente e eu visto. Eu realmente não tenho muito senso de estilo, não. Uau! As pessoas acham que eu sou muito estiloso porque o meu cabelo é muito diferentão, eu acredito. Não, é por tudo mesmo, eu Então, acho. agora eu tô um pouquinho montado, né? Aham. É uma situação diferente. Normalmente eu não sairia assim de casa. Sim. Eu faria um carão e tudo mais, uma maquiagem bem pesada, elaborada, e iria com uma camiseta e uma calça jeans e um tênis pro supermercado. E quando você se coloca dessa forma como você tá hoje, que veio pro programa e tá belíssima, você se considera uma drag queen? Você falou, eu sou um homem gay. É essa a sua denominação? Se é assim... Essa é a minha que denominação. que as pessoas É assim que as pessoas me leem mais facilmente. É assim que eu não tenho que me justificar explicando do que eu gosto ou não. Exatamente isso que eu queria falar, porque as pessoas colocam a gente numa caixinha, né? É. Aí a gente sai da caixa, do armário, de onde quer que seja, Aí todo elas mundo se colocam choca. esse choque e quer colocar de novo. Se é o L, se é o G, se é o B, se é o T, se é o Q, ou se é o plus.
E assim, você pode ser o que você quiser. Exatamente. Mas você começou a usar arte drag ou você não vê como uma arte drag? Como que você se sente? Então, na época da minha adolescência, quando eu tava me descobrindo, eu tive a época que eu fui roqueiro, depois eu comecei a me envolver mais com as divas do pop, que é quando a gente começa a florescer Qual que é como a sua uma grande criança diva? viada, né? A minha diva do pop máxima é a Lady Gaga, né, gente? Ah, Não tem como. Ai, Monster, Little Monster. Sim, não tem como, né? Sim. E, inclusive, muito obrigado, Lady Gaga, tá? Por você ter ajudado na minha viadagem. Muito e legal. no meu empoderamento. Porque eu fui desenvolvendo esse gosto e aí eu fui mudando e mudando até eu conhecer drag. Não me considero drag hoje em dia, mas eu já me considerei drag no passado. Por que não se considera e por que se considerou? Eu não me considero mais hoje em dia porque eu não acho que eu tenha o tipo de personalidade extravagante o suficiente pra fazer uma performance, pra ser performático no modo de drag de ser, entendeu? Eu seria mais como o que as pessoas chamariam de drag de armário, que eu fico em casa, faço uma makezinha, gosto de me montar, acho divertido. Mas você não quer fazer performance? Não, porque eu também não tenho muita paciência. Eu sou uma gay idosa, assim. Não só em idade, e por dentro, assim, eu sinto que eu sou um pouquinho mais velho do que talvez eu realmente seja. Então, ir pra balada é uma coisa que me dá preguiça, entendeu? Se eu passo. Pra eu me montar, eu demorei umas 4 horas hoje. Não, nem é uma coisa muito elaborada, mas eu demorei 4 horas pra me montar hoje. Depois de 4 horas, quem ainda quer ir pra uma balada, Exato, gente? você tá exausto, Quem você ainda quer tem dormir, força aí de vontade? Aí você dorme assim, ó. Aí o que eu digo, montada. gente jovem tem força de vontade pra ir numa balada depois de passar 5 horas se maquiando. Ah, mas você é jovem, 29 anos. 28. 28, é que eu fiz as contas erradas, tá vendo, produção? Sempre fazendo conta errada. E me diz uma coisa, você chegou aqui e eu sei que você está casadíssimo, né? Vamos falar dessa parte, porque se não namorou no Brasil, já chega aqui e já casa, né? Exatamente. É o clássico meme da Xuxa, no Brasil não tem homem pra mim. Exatamente, no Brasil não tem homem Quem pra mim. diria que seria a minha realidade? E aí, você é casado, nos olhos de quem vê, e eu quero que você fale isso, com um daddy e branco. Sim. Então eu queria que você contasse isso, porque aqui a gente tá pra tirar tabu mesmo, sabe? Pra gente conversar. A grande ideia do PowerPod é isso, a gente bater papo. E mostrar a diversidade. E mostrar que eu, sendo gay, sou preconceituoso. Que você, sendo que você se considera gay, homem também, com a sua história, também tem preconceitos. Também. E que a ideia é, conversamos e conhecemos. O conhecimento, eu acho que é pra todo mundo. Não E tem... é pra ser passado, e é pra ser distribuído, e é pra ser compartilhado. Compartilha. E quando eu falo compartilhar, não é só compartilhar o que você... Tipo, o programa que você ouviu. É compartilhar a conversa que você ouviu. Não é só um programa, é uma conversa. É vida, né? É a nossa vida, no caso. É a vida. Então, a ideia mesmo desse programa é isso. Por isso que eu te faço essas perguntas dos tabus que as pessoas veem. Porque quando eu casei com um negro, né? E eu tava super chocado porque eu tava olhando ao redor na corte e tava só casais héteros. E aí eu olhava e falava pro Daron, por que as pessoas estão olhando tanto pra gente? E eu, vindo do Brasil, falei, porque eu sou gay. 2 homens se casando é por causa disso, né? Ele, não, porque porque a gente é interracial. Você é branco, eu sou preto. Por isso que eles estão olhando tanto pra gente. Como que é isso na sua vida? Como que foi conhecer, como ele chama? Jeff. Um beijo, Jeff. Como que foi conhecer... Tá aprendendo português, quem sabe um dia ele consegue ouvir o podcast inteiro. Logo mais a gente vai traduzir pro inglês e vai arrasou. dar tudo certo. Me conta, como que é isso? Ser um casal interracial e ser casado com uma pessoa mais velha. Mais velha, né? Então, eu sempre me atraí por pessoas mais velhas. Essa cabeça de velha também Essa trevosa. cabeça de velha, então, né? Se eu fosse pela minha cabeça de velha de 64 anos, eu sempre fiquei com caras mais novos. Olha. Mas, na verdade, não. É exatamente o contrário. Eu sempre fiquei com caras mais velhos. Sim. Inclusive, esses tempos agora, eu fui, tipo... Não fazer os cálculos, porque eu sou péssimo em matemática, mas levar em consideração a idade que eu tinha e a idade que os caras que eu ficava tinham. E E sempre sempre foi uma novos? faixa de idade mais ou menos de 25 anos. A mais do que eu tinha de idade. Uau! Então, tipo, eu nunca me interessei tanto. Passada, Eu nunca me chocada. interessei. Nunca me interessei por caras mais novos. Nunca foi uma coisa que me atraiu. Não sei, eu não sei explicar. Eu sempre baguncei com os amigos, que eu não tinha paciência pra quem tava começando, né? Não tenho paciência. Porque às vezes a gente não tem, mas a gente sabe que é gosto, de certa forma, é gosto. entendeu? Eu acho que não tem explicação, é gosto. E aí você conheceu ele aqui?
Conheci ele aqui. Na Geórgia. Ele morava na Geórgia, eu morava na Pensilvânia. Eu morava numa cidade que chama Phoenixville. Aham, É um subúrbiozinho da Filadélfia, fica mais ou menos uns 30 minutos da Filadélfia. ok. E, E é vocês mais- conheceram como? A gente se conheceu pelo Tinder, porque ele é Uau. comissário de bordo, né? Ah, E ela na época- viaja pra lá e pra Exato. cá. Na época eu trabalhava com um piso de madeira, então a gente trabalhava viajando muito longe. Gente, uma gay dessas na construção. Meu amor, a gente sendo criança viada, a gente sabe que a gente tem que ser multifuncional em todos os sentidos. Desde costurar, até passar, Tudo. até fazer concreto e construir paredes, até tudo. A gente tem que se virar. Exatamente. Porque se a gente não se vira, a gente tem que se provar, não tem? O tempo todo, porque Sim. a gente tem que provar que a gente é viado, e mesmo sendo viado, a gente continua Constrói. sendo homem. Uhum, com certeza, isso com certeza. E outras questões, né? Vários gatilhos, assim, Vários que gatilhos vêm. que vêm na minha cabeça. E, E aí, aí- aí vocês conheceram no Tinder? Aí tá, nos conhecemos no Tinder. E ele tava fazendo uma viagem lá pela área de Filadélfia e eu tava passando ao redor e aí a gente deu match e começamos a conversar. E aí a gente começou a conversar e a gente nem se viu a princípio por um mês mais ou menos, o que na verdade é pouco se a gente levar em Sim. consideração alguns dates que acontecem por muito tempo antes das Anos à pessoas se conhecerem. distância. Aham. Exato, a gente conversou por um mês e não sei, eu não consigo explicar, porque como eu disse, eu não me envolvia com as pessoas afetivamente, eu me envolvia com elas sexualmente. Uhum. Eu gostava dessa coisa de você Da ver aquela conquista. pessoa, você conquistar ela, você conhecer Transar e já ela. era. Não, você conhecer ela, porque eu nunca fui uma pessoa. Pra mim, o sexo é a coisa menos importante de uma relação sexual. Uau. O sexo é a parte É menos mais importante cabeça. de uma relação sexual. Então, assim, você conhecer uma pessoa e você conseguir se conectar com ela a ponto de vocês conseguirem se conectar sexualmente em seguida e depois disso vocês nunca mais se verem, pra mim isso era um jogo maravilhoso. Sim. Hoje, racionalizando, a gente vê que eu realmente tinha vários traumas e eu não queria trazer pessoas pra minha vida porque eu não sentia que eu ia ser, Ser sabe? você. Não, eu não me sentia seguro o suficiente pra ser. Se entregar. Exato. Se entregar de corpo e alma. Exato. E com Então, ele você conseguiu logo de cara. Com ele, na verdade, não. A gente começou a conversar e depois de um mês fazendo videochamada, a gente... Tinha sexo virtual? Não. Ah, ok. A gente sempre foi muito afetivo mesmo. Ah, tá. Tipo, ai, que saudade, quero falar. Conta seu Não, dia. nem meloso. Tipo, a gente realmente começou muito amigo, muito amigo. E aí a gente decidiu que a gente ia se encontrar, né? Aí ele falou que ele ia me lá. visitar. É. Exato. Ele que tem passagem. Tem passagem, Alô. mas não é só passagem, né? Também é tempo. Sim. A gente sabe como as gays funcionam. A gente sabe que quando a gay não quer, não adianta ela morar do lado da nossa casa. Não vai te ver. Exatamente. Já tentei Já vários arranja gostosos do várias meu lado. dificuldades, E nunca várias vem, né? dificuldades. Exatamente. Então eu falei, esse cara tá falando que ele vem aqui. Não vem. Pode vir, meu filho, vai lá. E ele Vou veio. continuar dando corda. E aí ele veio. Aí ele veio e a gente ficou junto por 3 dias. A gente fez um date rave, né? Que é o date que dura vários dias, assim. Amei! Date rave. E aí... Adoro. E aí- Come. Aí come e come. Mas a gente fez vários tours também, porque... Não, tô zoando, mas a gente é muito bom. Eu É adoro. muito bom. Eu chamo de hibernar isso daí, quando você hiberna e fica na caverna. Mas olha, eu não era a pessoa que vivia isso, porque eu era a pessoa de uma noite só. Eu era a pessoa que conquistava, conversava, conectava. Ele já foi bom. E eu vazava, Ia né? casar mesmo, porque 3 noites já foi too much pra você. Foi. Então, em teoria, depois disso, eu só nunca mais veria ele na minha vida, né? Sim. E, inclusive, outro fato muito engraçado que aconteceu no nosso primeiro date foi que na despedida ele chorou, dando tchau pra mim, gente. E aí você falou, meu Deus. Não, e eu falei, gente, que louco, não quero ver esse cara nunca mais na minha vida. Exatamente. que Eu doido é aqui esse? maravilhosa e ele já quer casar. Aham. Mas na verdade não era assim. Ele só é uma pessoa real. Ele é pisciano. Você Ai, é dos signos, eu sou dos signos é. também. Qual ele que é? pisci- E você é o ele quê? é pisciano com ascendente em câncer. Ai, gente. então, ele ia assim, você chorar sabe que ele já ia estar mesmo. chorando É. assim por nada, Você né? sabe que não é tudo- Exato. Já eu sou o quê? Virginiano com ascendente em Áries. Aí você sabe o quê, né? Uau! Por isso que você é assim. Sabia que os virginianos, homens, principalmente, eles sempre têm uma questão com a criança deles. Vocês Sim. sempre têm que cuidar da sua criança. Inclusive, eu fiz uma leitura astrológica pro meu aniversário, né? Que foi agora em setembro. Aham. E a minha astróloga exatamente me falou sobre isso. Que eu deveria me perguntar... No próximo ano, eu deveria sempre olhar para o que eu tô fazendo e me perguntar o que o pequeno Rene faria. Sabe por O quê? pequeno Rene gostaria de fazer isso? Exato, vocês têm essa conexão e vocês sempre acham, o homem de virgem,
que o mundo está contra vocês. Sempre vocês podem cair num buraco profundo a todo momento. Porque vocês sempre acham que o mundo está contra vocês, que ninguém ama Porque a vocês. gente tá colocando uma pressão que não existe em cima da Exato, é uma gente. pressão social, assim, de afeto mesmo. Sim. Social não de convivência, de afetividade muito grande. Então eu sempre falo, já vieram outros aqui, já vieram no meu canal lá no YouTube de Sexo e Signos, os virginianos homem, todos falam, o mundo me odeia. Sempre conto de uma forma pesada, igual você está Sim. contando, porque tem essa relação de vocês cuidem da criança de vocês. Exato. Essa coisa que você fala hoje muito racional é do virgem, né? Racionalizando depois. Você sempre A racionaliza. gente racionaliza, porque é a forma que a gente tem de entender o que a gente tá sentindo e talvez melhorar. Uma coisa que eu cheguei, tipo, a primeira palavra que eu quis... Eu não falava inglês quando eu cheguei aqui, tá? Aham. Falava, assim, o inglês macarrônico. Aquele, O inglês hi, macarrônico how que are you? você enrola, Não fala nada. e às vezes você sai com um garfinho e não tem nada, né? Aham. Então, eu cheguei, eu realmente não... Inclusive, o meu inglês eu aprendi com meu marido. Sim, porque eu eu também. cheguei, eu conheci ele depois de mais ou menos uns 6 meses que eu tava aqui. Tipo, muito rápido, depois Uhum. que eu cheguei aqui. E aí, a gente começou a se conversar. E eu acho que foi outra coisa que me atraiu muito nele. Ele tinha paciência. Uhum. Ele tinha paciência de conversar comigo, mesmo Sim. que às vezes eu estivesse cometendo alguns deslizes gramaticais que ninguém tá se importando. Hoje em dia eu vejo que ninguém se importa. A gente que se importa muito mais Sim, com a o gente que as fica com pessoas medo, né? do que as pessoas estão entendendo do que a gente tá falando do que o contrário. Sim. E aí vocês casaram e vocês estão juntos. E como que é pra você essa relação? Se fala assim, eu nem sei se fala, mas homoafetiva. E a questão mesmo racial, você sentiu alguma diferença? As pessoas te olham diferente quando vocês estão juntos? Então, não. Porque eu acho que eu sempre vim virginiano com ascendente em Áries, né? Eu sempre vim de várias situações de contradições se chocando, assim, sabe? Então, o fato de eu ser uma pessoa não branca e ele ser uma pessoa branca é um pouquinho menos chocante para as pessoas do que o fato dele ter 56 e eu ter 28. Ah, você acha que pega mais a questão da idade? Então, esse é um choque um pouquinho maior do que a nossa Uau! racionalidade, do que a nossa raça, entendeu? Mais um choque Mais um diferente na choque. sua vida. Exatamente. Que o gay e o preto no Brasil e agora o... Exato, mas eu sempre vejo um choque maior entre a comunidade brasileira. É, Quando eu conto que o meu marido é mais velho do que eu. o Brasil ele não gosta, ele ainda tem esse tabu, né? O Brasil ainda é bem edista. Exato, Que exato. acha que as pessoas depois de certa idade Não envelhece. tem validade, que a pessoa tem uma idade pra ter validade, entendeu? A gente tava aqui, a gente teve uma maricona aqui, né, que vocês conhecem, que é o Claramente, Hugo. a minha amiga Hugo. É, o Hugo, e aí ele fala que ele tá no limbo da maricona. Se não teve, vai ter, tá, Hugo? Eu não sei quando foi pro ar, gente. Mas o Hugo falou disso, né? Aí eu fiquei pensando que a gente nasce gay, né? Aí a gente fica adolescente, aí a gente tem um namoradinho, aí a gente casa, aí a gente fica maricona, e aí a gente fica velho, que é o sugar daddy. Sim. Então, as pessoas... Era isso que eu queria te perguntar. O seu é um sugar ou é só um daddy? Não, olha, só o meu marido. Porque se eu quisesse um daddy, eu ainda morava onde eu tava antes, entendeu? Que era mais o pessoal mais Exatamente. velho. Não, Só porque assim, o daddy é uma relação... É meio problemático você querer chamar alguém de daddy, Daddy. né? Eu já tenho Sabia vários... que me eu chamam? realmente- Você tem uns cabelinhos brancos, Por assim... quê, gente? Eu não sou daddy. Na verdade, esses dias eu tava conversando com uma amiga que na verdade, eu fico meio confuso se a minha coisa com os homens é a idade deles ou a quantidade de pelo branco que eles conseguem gerar, assim, entendeu? Porque às vezes eu vejo uns caras de uns 35, e já tão 35 todo que já estão branco. com os pelos brancos e aí já me atrai um pouquinho mais. Mas, inclusive, você então- realmente já tá entrando na fase daddy, Gente, sim. mostra aqui, produção, quem tá assistindo aqui no... Já tá aqui com uma barba meio grisalha. tá média, porque se eu tirar o rímel que eu passo A aqui... maquiagem... Eu tô de rímel, eu passo rímel na barba. É totalmente branca. Tá vendo? Mas eu passo não porque eu não quero, é porque eu acho que só fica aqui. Eu queria tudo grisalho. Mas é um processo. É um processo. Então, serei um daddy, Daddyzão. mas as pessoas já me chamam de daddy. Quando eu vou transar com mais novinhos, Já chama eles de falam, daddy. vai daddy, vai daddy. Eu falo, ai meu Deus. Mas olha, se você parar e prestar atenção, é o que eu vou falar, é o que eu tava falando, de que essa relação de daddy é muito problemática, É. porque ela é mais relacionada a um sentido ou financeiro ou sexual, onde no sexual você literalmente está conotando A o velhice. seu pai. É. Não, você está literalmente conotando o seu pai Sim. e você quer que ele te dê uma liçãozinha ou alguma coisa desse tipo.
Acaba sendo, porque se sim, você quer total, uma pessoa mais total. velha pra te punir por alguma coisa... Eu não sou psicólogo, nada, mas eu sou curioso e eu sempre trago alguém aqui pra conversar. E eu fico sempre pensando nessa relação do homem gay com o pai, né? Porque a gente vê muito, quase assim, muita gente com relações problemáticas com o pai, gente Sim. que não fala com o pai. E aí a gente tá com outro homem na cama e aí vem essa questão do daddy na cabeça. Eu acho que essa questão do sugar daddy começou muito no meio hétero, né? Com mulheres Exatamente. tendo essa questão da grana, o velho da Que lancha. já vem com várias questões de pedofilia, De né? pedofilia. Porque a gente sabe que a novinha, na verdade, é pedofilia, porque quando você fala de novinha, você tá falando de uma menina menor de idade, né? Exatamente. Então, São vários pontos, assim, que a nossa cabeça é doida e que a gente só reproduz sem ao menos saber o sentido daquilo e o que aquilo pode gerar em alguém. exatamente. Porque pra gente Ou o é só impacto que aquilo pode ter. aquele impacto, aquela coisa que pode... Então, assim, hoje, eu já fui muito essa pessoa, né? De só reproduzir, porque eu sou da zoeira, eu sou da brincadeira. Não, mas é de onde a gente vem. Se a gente vem de um lugar onde diz e ensina, porque assim, ensinando a gente a se reprimir, eles ensinam a gente a fingir, ensinam a gente a mentir e a Brincar, a ficar brincar as brincando. pessoas. Porque Uhum. a gente aprende que é errado a gente ser o que a gente é. Então, se é errado ser o que a gente é, a gente tem que não só esconder, como a gente tem que se divertir pelo menos o suficiente pra valer a pena você tá fazendo essa coisa errada, né? Exatamente, é muito doido isso. Eu fico hoje pensando, hoje que eu tenho essa consciência muito grande de quem eu sou, em termos de sexualidade, porque eu acho que o canal meu surgiu exatamente por isso, porque eu juntei duas grandes paixões minhas, que é a astrologia e a sexologia, e comecei a estudar isso, mas também por eu ter vivido com outra cultura aqui, ter casado com um americano e com um americano preto, então eu consegui ver na pele, não na minha, na dele estando perto, o que realmente acontece, porque a gente só ouve falar, né? Quando a gente não tem perto, a gente só ouve falar. E aí eu comecei a pensar que tudo no Brasil é preconceituoso. Tudo no Brasil. A gente cantava muito aquela música na década de 90. Lá vem o negão, te catar, te catar, te catar. Aí eu fico pensando porque eu pergunto por que os negros aqui usam muito a meia com o chinelo, né? E eu pergunto muito pros negros aqui. E a maioria vem com a mesma questão, que é porque o homem negro, ele é um estereótipo de masculinidade. Ele é o cara, sempre tem que ser, né, na cabeça das pessoas. Forte, musculoso, o hipersexualizado. comedor, hipersexualizado. Não é nem o comedor, é o forçador. Porque o homem negro não é visto como comedor, ele é visto como estuprador. Exato, estuprador. Te catar, te catar, te catar. Te Exato. catar, você não tá querendo. Ele tá vindo, ó, te catar. Exatamente. E aí, eles falam que essa coisa de usar a meia e tal é porque o homem negro, ele não pode mostrar o pé. Que o pé é uma coisa muito feminina. Então, eles escondem o pé na meia, pra não ser... Porque você pode ver, eles não tiram nem na piscina. Nem na piscina, eles só tiram rapidinho e entram na água. Pra não mostrar essa coisa que o pé é uma coisa feminina. E na nossa cultura já não, que a gente usa havaianas desde O tempo sempre, inteiro. né? Independente da... Em Então, qualquer situação. várias coisas que a gente for falar aqui de racismo criado mudo, que a gente tem um móvel do lado da cama criado mudo, tem que ficar quieto e é um escravo ali, que era o né? escravinho segurando a bandejinha com sei a lá, coisinha até da o cara sinhazinha, dormir. né? Exato. Com a aguinha pra sinhazinha não passar sede durante a noite. Então são muitas coisas assim que a gente precisa desconstruir. Eu acho que Sim. assim, a conversa com você, a gente levou, eu fiquei bem quieto aqui porque é aprendizado, né? A gente levou... E eu ainda tô me ressocializando, então ainda tô aprendendo a não interromper as pessoas quando elas estão falando também. Então desculpa Não, qualquer eu sempre coisa. interrompo, imagina de jeito nenhum, e foi ótimo, porque eu tenho que te trazer mais vezes, você sabe disso, você está convidado a gente pegar temas e conversar sobre temas específicos, eu acho que... No primeiro episódio com o Júnior, eu vi que vocês explanaram um pouquinho sobre a nossa sigla. Eu acho que tem que ter um episódio inteiro sobre a nossa sigla, porque as pessoas não entendem a nossa sigla. E a nossa sigla, ela continua crescendo porque a gente quer diversidade. Ela não tá crescendo porque a gente é palhaçada, ela tá crescendo porque a gente quer incluir todo mundo. Sim. Todo mundo que não é só o homem branco, hétero, cisgênero, que tá sempre aí o tempo todo, E que né? tá no topo da sociedade como Exatamente. privilégio. vamos dizer Exatamente. assim. A gente quer incluir todo mundo que não se sente incluído. Sim. E é por isso que a sigla é tão grande. Sim. Eu falei em outros episódios, mas eu falo pesquisando que eu sou péssimo. Eu tô em constante aprendizado.
E vamos se desconstruindo para construir um novo diferente. E graças a você, que é uma pessoa que teve tanto sofrimento, mas para ser quem é você hoje, não seria diferente. A gente não consegue chegar em nenhum lugar sem dedicação, sem Exato. arregaçar a manga e botar as caras para jogo. E aquele clássico clichê de que as nossas cicatrizes são o que constrói a gente, né? E Com certeza. é um fato. Não só pra gente como LGBT, mas pra Não, todas pra as qualquer ser pessoas, humano, pra qualquer ser Qualquer humano. E eu acho muito importante a gente ressaltar os clichês, né? Já é a quarta, quinta pessoa que vem aqui falar, eu sempre falo por uma mensagem no final, e todo mundo fala, eu vou falar, mas é clichê. Clichê, gente. Sigam clichês, né? Clichê é tudo de bom. Se o clichê não fosse bom, não tava sendo repetido o tempo todo, 300 entendeu? vezes por mãe, por vó, por pai, por tio. Porque o clichê, ele é isso. E a gente fica com vergonha de falar do clichê. Por que será, né? Porque o clichê soa como fraco, entendeu? O clichê soa como romântico e ninguém quer É ser maravilhoso, visto... gente. Ninguém quer ser visto como uma pessoa frágil. As pessoas querem ser fortes. Eu sou fraco, eu sou romântico e estou à procura de um novo amor. Então, se você no Halloween é trevosa, me manda. Olha, eu quero te agradecer muito por esse papo. Eu ficaria mesmo, eu falo pra todos, mas é verdade, né? Quando tá apimentando, quando tá surgindo, cada ser humano é um livro assim de 4, 5 edições ou mais, porque é muita história, muita coisa pra viver. É muita vivência. Eu amo. E eu não tô falando só de mim, Não, eu já te elogiei, inclusive, sobre o podcast, exatamente Sim. sobre isso, porque... eu vou começar a falar de novo, mas morando na Pensilvânia, 3 anos antes de vir pra cá, lá não tem muitas pessoas LGBTs. Eu acho que eu era uma de 3 ou 4 pessoas LGBTs. Uau. E a nossa comunidade brasileira, apesar de ser muito unida em muitos sentidos, porque se a gente vê que se acontece alguma desgraça... Na desgraça a gente se une. Ou em festa. Exatamente. Não, mas é exatamente isso. É tipo, se alguém sofre um acidente, ou se alguém vai preso, ou se alguma casa é demolida sem querer, alguma coisa assim, a gente vai dar nossos pulos pra ajudar essa pessoa que tá lá. Mas no porque dia a ela é da dia, nossa não. comunidade. Exato. Mas a gente é o primeiro a apontar as coisas Sim. erradas. As coisas que nem são erradas, a gente aponta como sendo coisas erradas da nossa própria comunidade. Sim. E eu não tô falando da comunidade LGBT mais uma vez, tô Sim. falando da gente como brasileiro. Sim, com certeza. E eu acho que isso faz a gente, de fato, entender o porquê somos assim e o porquê somos diferentes. E eu acho que a gente fala muito dessa diversidade mesmo. Falar sempre da diversidade. O PowerPod é para isso. E eu queria até falar, eu posso estar falando besteira, mas hoje eu vim pensando isso e falei com o Júnior também. Eu acho que somos o primeiro podcast que fala sobre a nossa comunidade nos Estados Unidos. Eu nunca vi nenhum outro. Eu acompanho muito... Brasileiro, né, gente? Eu tô acompanho falando. muitos podcasts, eu realmente consumo muitos podcasts. E não tem nenhum podcast brasileiro que E não fala tô fa- sobre cultura E LGBT eu não tô nos nem Estados falando Unidos. isso pra vangloriar a rede ou a mim ou nada disso. Meio que triste, né? É exatamente pra ressaltar mais uma vez o quanto A gente não tá lá. ainda estamos tendo que escalar montanhas e montanhas e não saber qual é o final desta montanha. Mas que bom que a gente já tá aqui, começamos, para que a gente possa, de fato, trazer um pouco mais de vida para as pessoas, porque De a nossa informação história também, porque- exato, a nossa história não é tristeza, tá? Só. Exatamente. A Esse nossa episódio história- de hoje talvez tenha sido, galera, mas... Não, mas a nossa história não tenha não. A nossa história não é tristeza. Eu acho que faz parte da alegria a tristeza. Exato. Faz parte do dia bonito a tempestade. Então, uma complementa a outra. Então, a gente precisa, pelo menos, estar aí clicando, ouvindo, comentando. Comenta se você não concorda, comenta se você concorda e como foi sua história. E quem sabe um dia você também não está aqui contando a sua história. Por favor, venham. Eu quero muito. Meninas lésbicas, não binárias. É isso, eu pessoas quero as trans. lésbicas, gente. Todas as pessoas venham, por favor. Eu Porque, gente, a gente precisa falar por a gente. A gente Isso é precisa muito se difícil, ver, a gente né, precisa Júnior? se mostrar. Eu trago muito homem gay aqui. Muito. E não é porque eu não quero trazer as outras pessoas. Nunca teve. E eu já chamei milhões de lésbicas. Eu já chamei trans. E a galera, não me sinto confortável, eu não quero contar, eu não quero falar. Então, assim, se a gente é uma comunidade, se a gente tá numa sigla, eu falo que seja o alfabeto inteiro para representar Exato. todo mundo, que estejamos juntos por essa luta.
que estejamos juntos e é bom vir várias pessoas pra mostrar que a gente como gay não é só sexo. Mesmo que a gente seja muito sexo, porque a gente sabe que sexo é Não, bom. 2 homens vão ser mesmo. Não, mesmo que não. Não, às vezes não. Às vezes 2 homens não vai ser só sexo. Não. Às vezes vai ter mais, às vezes vai ter afetividade e Sempre sexo. tem, sempre tem. Porque as pessoas acham que a gente é uma máquina de sexo. As pessoas Não. acham que se você... Promiscuidade. A partir do momento que você se assume gay, você vira uma máquina de promiscuidade que vai rodar pelo mundo, gerando doenças e contaminando todo mundo. E a gente só quer mostrar que não é isso. A gente só quer mostrar que a gente tá aqui como gente qualquer domina outra o mundo pessoa. sim, gente. A gente domina o mundo sendo todas as profissões, porque sempre tem um viado em qualquer lugar, uma lésbica. Eu já iria mais além de que hoje em dia os héteros são minoria, porque Sim. ninguém é 100% hétero, gente. Sim. Hoje em dia ninguém é 100% gay. Sim. A gente já tá se denominando... A gente, tipo, você tem 32 anos, você é quase da mesma geração que eu. A gente já tá começando a ser considerado as gays mais velhas. A gente já tá quase entrando na era das mariconas. Ai, não fala isso! Eu sou uma maricona, mas eu vou ser uma maricona belíssima no meu couro e nos meus mamilos caídos. Mas a gente já vai ser uma geração de mariconas belíssimas, porque já tem a geração um pouquinho mais velha de mariconas que também são belíssimas e empoderadas. Tá aí, sei lá, a própria Vera Verão, que já morreu. Sim. Sei lá, Ney Matogrosso. O Ney. O Clodovil, que você tava falando esses dias, que a outra gay não sabia porque ela era muito novinha. Sim. Mas ela se empoderou através dessas gays que talvez ela não conheça, mas que as gays que ela conhece se inspiraram nelas. É assim, a gente tem que deixar um legado, a gente tem que passar informação, mostrar, estar aqui, estar presente. Estar presente. Porque eu acho que isso faz a diferença de, pelo menos, você conhecer. E aí você tem o conceito e você não tem o preconceito. Você conhece, você cala a sua boca e respeita. Sabe? Eu acho que como a gente sempre fala, é sobre isso. Tá? Muito obrigado, Reni, por estar aqui. Obrigado. Volte quando você quiser. Vou te chamar mais vezes, com certeza. Muito obrigado por vocês que estão assistindo. Curtam muito as festas de Halloween, tá? Com moderação, sem moderação, você sabe o que você faz da sua vida, ok? Um beijo e coloque aquela fantasia bafônica que você comprou e vai se divertir, tá bom? Até a próxima. Um beijo. Esse foi mais um Power Pod. Tchau.